Bom, pessoal, agora vamos falar de cada um dos BRICS, fazer alguns destaques aí ao cenário internacional e a influência desses países, um pouco da história também deles, tudo bem? Então, em um primeiro momento, vamos voltar aqui para o slide. É sempre bom lembrar que a China, em 1949, ela vai passar por uma revolução, a chamada Revolução Chinesa, que vai ser o quê? Considerada uma revolução comunista, a ideia de implantar o sistema socialista no país. Em um primeiro momento, uma aproximação com a União Soviética é vista, os soviéticos irão aí emprestar ajuda, emprestar, não dar, né? Então fizeram empréstimos aos chineses, vão trazer uma cooperação para a expansão da indústria do país. Só que um ponto importante, a China, um país extremamente rural, o próprio apoio para a Revolução Chinesa, a gente percebe aqui, é mais para o interior. Olha só, a população rural era uma base política importante para aí o Mao Tse-tung e os seus aliados na Revolução. Tudo bem? O que acontece? A China, devido ao seu projeto de ter armamentos nucleares aí, começa a cada vez a apresentar mais tensões com a União Soviética. Já nos anos 60, é esse segundo momento, um isolamento do país econômico, e era um país com uma grande população rural que tentava se industrializar. Então, crises, até mesmo de fome, começam a surgir na China. Bom, o que nos interessa bastante é que a China estava longe de ser essa superpotência econômica que a gente vê hoje. Tudo bem? Então, vamos avançar um pouquinho mais agora para 1978, que é quando os chineses aí vão ter uma troca de poder. Mao Tse-tung não é mais o líder da China, entra um líder chamado Deng Xiaoping, e aí o que a gente tem? A política aqui das 4 modernizações, tudo bem? Então, olha só, as 4 modernizações, elas se consistiam em quê? Manter o país unido. Quando a gente fala país unido, é interessante lembrarmos principalmente a ideia de manter o partido único. Então, o Partido Comunista Chinês, sempre um partido aí que vai ser o grande protagonista da política chinesa, até porque é o partido único do país, tudo bem? Bom, só que 2 sistemas. Então, você começa a ter uma abertura econômica, principalmente em áreas conhecidas como zonas econômicas especiais. O imposto não é dos mais caros, mas também não é que não existe imposto na China. Então, você tem arrecadação de impostos e superávit comercial. Claro, o que faz uma empresa ir para a China? Primeiro de tudo, a mão de obra altamente barata, leis ambientais, leis trabalhistas aí, bastante, digamos, frágeis, muito pequenas, tá? Bom, dessa forma, se tornava muito barato produzir na China, e as zonas econômicas especiais, elas aproximavam empresas chinesas de empresas aí transnacionais, empresas estrangeiras, tá? Elas vão se localizar principalmente no litoral do país, para facilitar a exportação, tá? E um elemento importante, a arrecadação das exportações e da carga tributária deveria justamente ser usada para as modernizações da economia deles. Então vamos destacar aqui, olha só, a educação, a agropecuária, desenvolvimento tecnológico e indústria bélica. Um ponto interessante é também colocar a ideia de aproximar as empresas chinesas que irão se associar aos investidores estrangeiros. Daí vão surgir grandes grupos empresariais, por exemplo, como a Lenovo, que por muito tempo era uma empresa que se associava a grandes empresas ocidentais e com o tempo ela consegue aí desenvolver a sua própria tecnologia, alguns até falam muito em pirataria, mas o que é importante? Se transforma em um grande setor industrial e hoje a China também é desenvolvedora de tecnologia, tudo bem? Isso vai fazer com que já na década de 90 os chineses comecem a buscar planos aí maiores, mais ambiciosos. Por isso que se fala muito de cada vez termos um protagonismo maior dos chineses na economia internacional e já na política internacional. Bom, olha só,
que a gente percebe? A China cresce cada vez mais no sentido de uma potência hegemônica que tem os 3 powers aí que as relações internacionais sempre pensam. Só para dar uma lembradinha, quais são os 3 powers? O hard power, o poder mais agressivo de um país, o uso de uma geoestratégia, estratégia bélica. Tem também o soft power, a influência econômica do país, e o smart power, que seria o desenvolvimento tecnológico, a inovação em si. Tudo bem? A China vem se consolidando nisso. Tudo bem? Bom, é importante também a gente lembrar que a China tem uma população gigantesca e um território bastante aí diversificado. Em um primeiro mapa, um mapa mais acima, a gente percebe o nível altimétrico da China. O interior, claro, tem o Planalto do Tibete, o deserto de Xinjiang, olha só, deserto, né, deserto de Gobi, junto com a Mongólia, áreas de difícil ocupação, que você tem baixa precipitação, o mapa de baixa da precipitação. As áreas de terrenos mais suavizados, mais propícios para ocupação e principalmente mais úmidos são no litoral. Ou seja, a concentração demográfica, olha só, quanto mais quente a cor nesse mapa ao lado, maior a densidade demográfica. Só que também a produção agrícola, a produção industrial, que a gente vê aí as zonas econômicas especiais, com a intenção de ser indutores das exportações, tudo isso vai trazer para a China um desafio, que é um fluxo migratório grande para as grandes cidades, o que obviamente a sua população gigantesca iria superlotar essas cidades, e há uma tentativa de ocupar áreas mais ao interior. Lembrando que o interior tem aí povos que não vão se considerar pertencentes à China, né? A nação chinesa. Então são desafios que a China tem, a superpopulação no litoral, ocupar o interior bastante aí adverso para atividades econômicas. Tudo bem? Bom, vamos com mais um avanço, que é a ideia da influência internacional chinesa. Olha só, a ideia de você avançar pelos mares, como é o maior exportador do mundo hoje a China, um grande importador também, é fundamental você ter o domínio dos mares, é onde mais ocorre o comércio mundial, 90%. E isso acaba também trazendo para os chineses sonhos de ter de novo sobre seu domínio Taiwan. Lembrando que os chineses conseguiram, em 1997, Hong Kong, uma cidade portuária de volta. Conseguiram também Macau, outra cidade portuária muito importante, que era de domínio português. Então, cada vez mais, você tem uma China com pretensões de avançar pelo Oceano Pacífico, e uma das grandes tensões é com Taiwan. Em 1949, fugitivos políticos da Revolução do Mao Tse-tung vieram para Taiwan e acabou se transformando em um protetorado norte-americano. É a China com as suas tensões contra os norte-americanos. Tudo bem? Bom, olha só, em um futuro os chineses pretendem avançar ainda mais a sua influência no Oceano Pacífico. A gente pode até fazer uma leitura que é a ideia de afastar os americanos dessa região. Então, ainda é uma ideia de protagonismo regional da China, não global. A ideia do unilateralismo norte-americano em termos militares ainda é bastante consistente. O que a China faz para encarar a marinha norte-americana? Constrói ilhas artificiais, uma imagem de satélite mostrando que estruturas de pistas para aeronaves, sistemas portuários, estaria sendo montadas nessas ilhas artificiais, o que acaba trazendo disputa aqui no mar da China meridional, com o Vietnã, com as Filipinas, com a própria Taiwan. Tudo bem? Mais uma questão: os chineses inauguraram a sua primeira base militar fora do seu país, olha só, na África, no país de Djibouti, só que bem próximo do Oriente Médio, e também no Paquistão. Ainda não é uma base militar, mas é aí uma pretensão chinesa de construir uma base militar na região. Sempre lembrando a importância das rotas energéticas aqui para abastecer de petróleo, principalmente os chineses, beleza? Bom, olha só, uma outra iniciativa chinesa, grandes investimentos para criar complexos de transporte, integrando o país ao resto da Eurásia. Então, a força chinesa, não só dos mares, mas também
nos continentes. Tá? Esse aumento do protagonismo chinês. É legal lembrar que a China também estabelece investimentos na África. Daqui a pouquinho a gente volta a falar disso. Um último ponto, alguns até chamam de o Plano Marshall chinês, é um plano de investimento da China até 2021 para esses países. Quanto maior a circunferência, maior aí o investimento. Então a China se tornando protagonista em termos políticos, econômicos e militares. Tudo bem? Bom, olha só, isso vem causando uma certa tensão com os norte-americanos. Aqui é o nosso amigo Trump, logo após ele vencer a sua eleição, ele vai para a Arábia Saudita, ele está tentando agradar aí os príncipes árabes, não sei se agradou. Bom, um ponto importante é, há também uma outra superpotência na Eurásia em termos militares, que é justamente o país comandado pelo nosso amigo Vladimir Putin, o grande líder soviético. Então vamos falar do outro membro da China, dos BRICS aí, aliado dos chineses em vários aspectos, a Rússia, tudo bem? Então olha só, primeiro de tudo, a Rússia vai ter o seu passado soviético, então aqui a antiga União Soviética, que em 1917 tem a Revolução Russa, tá? Depois a gente vem, pós Segunda Guerra Mundial, a consolidação da Guerra Fria, tudo bem? Então olha só, a junção de diferentes repúblicas, a Rússia cria a União Soviética, e durante a Guerra Fria, aquele lance que a gente sempre fala, a chamada corrida armamentista, era o momento em que a geopolítica tinha um peso da geoestratégia, busca de alianças, que adote o seu sistema econômico, lembra do começo da nossa aula, hoje o mundo está o quê? Muito mais voltado para uma ordem econômica internacional e a criação de alianças. Não significa que é pacífica, obviamente. Bom, a União Soviética vai apresentar vários problemas, principalmente a partir dos anos 70, ligados ao baixo dinamismo econômico. A tentativa nos anos 80, segunda metade dos anos 80, de recuperar com duas reformas, a perestroika e a glasnost, uma abertura política, uma reestruturação econômica que não deram certo. Em 91, você tem o fim da União Soviética e o início de uma abertura econômica, a transição econômica das antigas repúblicas soviéticas para o capitalismo. Beleza? Olha só, quando a gente olha aqui os países que saem da esfera soviética, a gente tem uma questão importante que é justamente o quê? O que a Rússia pretende? A Rússia, ela quer consolidar a sua influência principalmente nas antigas repúblicas soviéticas, que possuem uma dependência econômica, energética muito grande, principalmente do gás natural, produtiva, então eles dependem da indústria russa. E isso acaba trazendo o quê? Aquela velha e boa lógica de os russos consolidarem o chamado exterior próximo, que seriam essas repúblicas, tudo bem? Olha que interessante, a China também faz investimentos aqui. Claro que não é totalmente harmonizada essas relações entre os BRICS também. E tenho também a ideia de uma Rússia com influência nos três powers das relações internacionais. Então, lógico, você tem uma economia muito grande, uma política importante da Rússia e um peso militar. Em alguns setores, a inovação tecnológica. Um destaque interessante para a Rússia está aqui, olha só, uma mudança de postura. Nos anos 90, Boris Yeltsin, líder russo, ele vai ter uma reaproximação com o Ocidente, mais aí uma abertura econômica. O Putin, claro, ele tem essa proximidade com o Ocidente, porém, ele tem sim essa noção de luta pelo exterior próximo, manter essa influência, beleza? Então ele quer manter um peso estratégico, mas para isso a gente tem a OTAN. Então olha só, o peso do hard power norte-americano também nessa região não é só no Pacífico lá com a China. E aqui uma potência energética. Só que tem um problema, os russos dependem muito do preço do petróleo. É um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Tanto é que o pessoal até faz uma brincadeira. O Boris Yeltsin, que era uma figura política um pouco mais exótica, ele dá lugar ao Vladimir Putin, um cara mais sério, e que ele usa, olha o crescimento econômico russo,
durante o século XXI praticamente. Só que é um período em que o petróleo aumentou de preço. Nos últimos anos, o que a gente percebe? O petróleo perdendo valor, o que obviamente ameaça sim a economia russa, tudo bem? Então é um país que depende muito do setor energético ainda, tudo bem? Bom, olha só, dando uma outra colocação, o Putin ele tenta se mostrar como um grande líder, né? A potência da Rússia, a mãe Rússia está voltando. E aí o pessoal acaba zoando um pouquinho ele na internet, isso aqui é uma foto oficial dele, aquela ideia do grande líder, mas olha só, com um cachorrinho feliz, com a águia americana, claro que aí tem uma provocação que daqui a pouco a gente vê, e aqui é interessante, sobre um urso, sempre lembrando, os russos eram considerados a potência urso, uma força muito grande em território, em continente, enquanto os americanos se destacam muito na questão da sua força militar, principalmente aonde? No setor naval, tudo bem? Bom, olha só, alguns até falam que seria a volta da influência soviética na região, para outros seria bem exagerada essa ideia, e aqui a gente tem um ponto que foi comentado até na aula passada, a ideia do que? Dos países da OTAN antes do fim da Guerra Fria e agora os países da OTAN. E tem membros que sonham, países que sonham se tornar novos membros. Isso daí acaba causando uma grande irritação por parte dos russos que querem o quê? Manter a sua área de influência. Tudo bem? Olha só, gente, o exterior próximo é outra questão. O território russo é grande e também tem grupos separatistas, hein? Outro problema interno dos russos. Se os chineses é a questão da ocupação do território, a concentração demográfica e econômica, aqui é principalmente a questão aí de tensões étnicas, que os chineses também têm, né? Bom, e uma outra questão, lembra? Potência energética. Quem são os grandes mercados energéticos da Rússia? A Europa depende muito da energia russa, principalmente o gás natural, e negociar com o russo é o problema, porque eles têm um hard power tremendo. E uma outra ideia, olha só, abastecimento chinês. Tudo bem? A China precisa de energia pra caramba, não só dos russos, mas também do Oriente Médio, do Brasil, e assim vai, beleza? A economia que mais cresce no mundo, claro. Bom, e aqui uma outra questão, olha a potência urso com o computador, que é justamente o poder russo, o smart power dentro de uma cyber war, até mesmo com acusações de que a influência que a internet via aí, alguns até falam, né, uma influência russa que acabou manipulando parte do eleitorado norte-americano, com fake news e assim vai, beleza? Bom, gente, olha só, mais um ponto, outros dois membros dos BRICS têm um protagonismo um pouco menor, até porque a influência geopolítica deles é um pouquinho reduzida, mas é a turma aqui da Índia. Então, gente, vamos olhar a Índia. Olha só, outro país de superpopulação, né, uma megapopulação, e tem aí uma concentração econômica muito grande, principalmente no norte, semelhante um pouquinho à ideia dos chineses. Você tem um terreno mais favorável, principalmente a planície indo-gangética, dois importantes rios da região que vão viabilizar uma grande produção aí de alimentos. Então, boa parte da população indiana ainda mora no campo. Um pouquinho de Índia, ela foi muito próxima da União Soviética a partir dos anos 60, lembra? A China tem esse afastamento aí, e os soviéticos ajudaram os indianos, principalmente no setor militar e também na indústria pesada. Era uma ideia do quê? De criar um país com força para ameaçar, conter uma possível expansão chinesa, isso no contexto da Guerra Fria. A partir da década de 90, fim da União Soviética, claro, os indianos abrem a sua economia, semelhante aos chineses, muita mão de obra, mas o grande destaque aí dos indianos, além de uma mão de obra barata, é ter universidades de qualidade. É uma minoria de indiano que estuda, mas também um pouquinho de indiano já é gente pra caramba. Então é mão de obra avançada aí em termos educacionais para os tecnopolos e também um setor terciário que vem ganhando cada vez mais protagonismo. Então, o setor de informações, telemarketing, indústria de software,
os indianos se destacam muito, tudo bem? Lembrando aí que o passado da colonização britânica ajuda justamente na questão da língua inglesa. Uma parcela pequena dos indianos fala inglês, mas lógico, é muita gente, tudo bem? A Índia também, que é um país de contrastes, olha só, a gente olha essa questão, os indianos em festivais aí religiosos, tá? No rio Ganges, aqui até uma moça acaba caindo, coitada. Então o rio Ganges, que é considerado um rio sagrado, e esse rio sagrado, ele acaba trazendo aí a ideia de uma poluição muito grande. Então a Índia tem vários problemas sociais, claro que aqui é para ilustrar. Olha só, infraestrutura, congestionamento na Índia, tem até elefante, passeio de trem é um pouquinho mais apertado. E lógico, sempre é bom a gente dar uma lembrada que comparar um pouquinho a infraestrutura dos BRICS. Então, olha só esse ranking de infraestrutura. Tomem cuidado que às vezes você pensa, olha, o Brasil está na frente de quase todos os itens. Gente, ó, quanto maior o número, pior o desempenho. Então, estrada, ferrovia, portos, a gente perde praticamente de todo mundo, beleza? Então, lógico, você tem aí algumas diferenças entre os BRICS, tá? O último membro do grupo, os nossos amigos da África do Sul. Sempre importante lembrar aqui que durante boa parte da Guerra Fria eles passaram por um regime de segregação chamado apartheid. Então, olha só, as pessoas que eles falavam, os não brancos, tinham menos direitos do que a ideia de um bebedouro, banheiro público. Olha essa foto, as trabalhadoras negras sentadas no chão, mulheres brancas, tá? No banco. Tá? Então você tem aí um preconceito muito grande que foi institucionalizado a partir do apartheid. Então em 48 era uma segregação política e étnica da população não branca. Isso trouxe grande déficit social, econômico para a África do Sul. Em 94 apenas, depois de grande pressão internacional, desde a década de 60, para acabar com esse regime, você tem a democratização do país, a liderança do Nelson Mandela, ele até se torna presidente em 94, só que ainda hoje os sul-africanos têm um grande desafio, que é a segregação socioeconômica, e uma segregação que também ainda é uma segregação socioeconômica, principalmente com a população, claro, não branca, tudo bem? Alguns dados aqui da África do Sul, que é um país bem menor economicamente, territorialmente, demograficamente, e se você comparar com os outros membros dos BRICS. O que é legal a gente pensar na África do Sul? Em relação aos outros países do continente africano, olha só o IDH, os números sul-africanos são bem mais positivos. Ponto importante, muitos colocam a África do Sul como a grande porta de entrada para alianças com países do continente africano, a importância principalmente em commodities que a África tende a ter nos próximos anos. Tudo bem, pessoal? Então olha só os exercícios, depois dá uma conferida e temos aqui os gabaritos. Bons estudos e até mais, gente!